Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo para nossa live. Hoje uma live surpresa também que a gente decidiu trazer aí para vocês, falando um pouquinho sobre reenquadramento, um novo olhar sobre aquelas situações conflitantes. Sejam muito bem-vindos. Eu vou esperar aqui os meus convidados muito queridos chegarem também. A Catarina já está aqui já. Uma convidada muito especial, trainer também, assim como eu em PNL. Daqui a pouco está chegando o André e vamos falar um pouquinho sobre reenquadramento. E vai ser muito legal dividir com vocês o que é reenquadrar uma situação, o que é reenquadrar um desafio, tá bom? Meus convidados estão chegando aqui, tá bom? Eu vou convidá-los agora nesse momento. Primeiro, a Catarina, cena para ela, cena para o André. E vamos lá. Entrar ao vivo com... você recebeu meu convite aí? Acabei de enviar para você. Boa noite, Cá, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Seja muito bem-vinda à nossa live hoje. É uma honra estar dividindo esse espaço também. com você, esse tempo com você, tá bom? Pra e deixa eu já também. chamar o André também, que parece que o André chegou aqui. Já tá aí, Convidar sim, o André. Perfeito. Guilherme Carvalho, seja muito bem-vindo, meu querido amigo de escola. Seja muito bem-vindo para a nossa live. Oi, Olá, André, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Catarina. Boa noite, que André. Bom estar aqui com vocês. Para mim também. É excelente. Prazer enorme dividir esse tempo com vocês. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Tá excelente. Você tá vendo, ouvindo a gente bem? Precisa fazer algum ajuste? Perfeitamente, como se estivéssemos juntos pessoalmente. Estamos, né? Coisas da tecnologia, né? De certa forma, lugar, né? Em cada lugar e estamos juntos. De certa forma, estamos todos aqui juntos e reunidos. E o pessoal está entrando aí, a Manuela e o Thiago, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme. A Manu está aí também. Beleza. Pessoal, e o que é o nosso tema de hoje? O que vamos falar? Vamos falar um pouco de reenquadramento. As pessoas chegam muito no consultório, não sei se com vocês é assim também, falando, Felipe, eu quero ressignificar a minha vida. Só que ressignificação e reenquadramento são coisas totalmente diferentes aí, tanto no olhar da PNL, da forma como interagimos, e quando reenquadramos um desafio, um problema, nós temos possibilidades de olhar com outros olhos para ele, de uma outra magnitude. E como que surgiu esse papo do reenquadramento? Estava eu aqui trabalhando, Catarina muito atenciosa, me mandou fotos de uma viagem dela, falando, olha só, Felipe, as pessoas olham para essa pedra e veem um elefante. Eu falei, olha que interessante, eu estou vendo um esqueleto, eu estou vendo um rosto de uma caveira, como se fosse da Branca de Neve, sabe aquela maçã envenenada? E comentei com a Catarina, olha, realmente agora também estou vendo essa maçã envenenada que você me disse. E ela trouxe todo esse olhar, todo esse carinho. Você compartilha com a gente, Cá, como foi essa sua experiência dessas novas formas, desse novo olhar das coisas? Então, boa noite para todos aí, para todos os amigos nossos que estão aí, para você, para o André. Foi interessante, porque embora a gente já tivesse experiências sobre o que é enquadramento, como que é colocar uma moldura, né? Essa experiência especificamente, eu fiz uma viagem há umas 2 semanas atrás a Minas e fui na Gruta de Maquiné, para quem não conhece, ali perto de Cordisburgo, perto de Belo Horizonte. E eu estava prestando atenção numa coisa, né? Porque os guias que nos levam, que nos carregam até lá, né? E essa linguagem metafórica aí de guia eu acho sensacional, né? Então, os guias que nos carregam, eles começam a chamar a nossa atenção para as formas. E algumas pessoas vêm de forma, logo identificam aquela forma, outras pessoas custam mais a achar aquela forma que eles estão apontando. Mas o que eu percebi é que, mesmo achando a forma, quando eu colocava o celular para fazer a foto, parece que aquela forma adquiria até outras dimensões. Quando eu enquadrava a forma, ela se definia mais. Ela se definia
com outras características, vamos dizer, eu via detalhes, né? Eu via mais detalhes dentro daquela forma. Quando eu tirava tudo aquilo que estava em volta, né? Todo aquele caos que estava em volta das outras formas, aquilo se definia mais com mais precisão. E se a gente mudasse o ângulo, inclusive, né, o ângulo de que eu estava olhando aquela forma, ela ia se transformando até em outra coisa. Como você conseguiu observar depois a caveira lá, que eu não tinha observado antes, só quando eu botei o vídeo, né? Eu carreguei mais o vídeo, que eu percebi exatamente isso que você falou, né? Que parecia aquela caveira lá da Branca de Neve se desfazendo. E mesmo tendo essa experiência dentro da psicologia, dentro de terapias, dentro disso tudo, o que me chamou muito a atenção é a eficiência do enquadramento, a eficiência de quando a gente coloca uma moldura que pode servir como metáfora para as molduras que nós colocamos. Às vezes fica meio complexo para quem está ouvindo, né, que não é do nosso meio, que não é terapeuta da neurolinguística, às vezes eles custa um pouquinho a mais a perceber, mas quando você traz por meio de uma metáfora, como fica mais fácil você tá elucidando mais isso, fica mais fácil você tá chamando essa atenção, né? Do que muda quando você coloca uma moldura, né? O que vocês acham sobre isso? Tá ficando boa nisso, né? Pois é, né? Agora eu tô, né? Não, com certeza, Também, né? Depois de 6 anos, alguma coisa tem que acontecer. Com certeza, eu concordo totalmente, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que quando os clientes ainda dizem que querem se ressignificar alguma coisa, já é um grande avanço. Na maioria não tem nem ideia, né, do que é isso. Já diz assim, poxa, é assim que é, não é? Tá tudo errado, não tá? Né? Eu tenho que fazer alguma coisa, não tem? E aí eu começo a dizer, não, só se você quiser, você quer? Né? Então, ou seja, a pessoa ela vem toda orientada, né? Eu estava ouvindo esses dias uma pessoa que eu sigo aqui no Instagram, que eu gosto muito, que é a drag Rita Von Hutt, que eu adoro ela, acho incrível, espetacular, né? A drag fala sobre sociologia, entre outras coisas assim, que ela nos lembra, né, que nós já nascemos pensados, né? Nós caímos numa cultura onde nós nascemos pensados. Então, muitas vezes, esses significados, nós somos jogados num lugar que define pessoas, coisas e uma série de outras questões. Assim, então, muitas pessoas elas se veem diante de algumas situações onde elas acham que a única alternativa para elas, e não é nenhuma escolha consciente isso, é agir de determinada forma, de determinada maneira. Seja lá porque aprendeu alguma coisa ou introjetou alguma outra coisa qualquer. Então, vem com aquela história dentro de si. E muitas vezes existe uma briga, né, interna, né? Uma parte da pessoa que quer fazer algo diferente, quer mesmo, né? Tanto que não aguenta essas pessoas. Você não muda porque você não quer. Não é bem assim. Você não fica rico porque você não quer. If only, né? Não é bem assim que a coisa funciona. Muitas vezes você está tão dentro de uma rede de significados e ouviu tantas vezes tantas coisas que ficaram lá enquadradas, que você não tem nem ideia que aquilo ali está te afetando, que quando acontece alguma coisa assim desse tipo, você fica sem saber o que fazer. Então, eu acho que depende, o que você quer buscar. Uma coisa que eu amo na PNL, né, e eu quero saber o que vocês acham também, é essa que a PNL nos devolve isso de volta. A capacidade da gente poder fazer escolhas do que as coisas significam. Foi uma das coisas que eu mais aprendi e que eu acho que mudou a minha vida e mudou a vida de muitas pessoas com quem eu trabalho. Você é livre. Você pode fazer o que você quiser, você pode decidir o que as coisas significam. Não é simples, não é assim, né? Mas você pode começar a escolher o que as coisas significam para você. Não é porque você foi pensado e aprendeu a responder daquela forma, querendo ou sem querer, que você tem que repetir aquilo o resto da sua vida. Né? O que você acha? Faz total sentido para mim. Você falou da Rita, eu gosto muito do conteúdo dela, adoro o canal dela no YouTube. Ela tem um programa com outras duas drags que chama Drag Me As a Queen. Não me lembro agora o nome das outras duas, peço até perdão. E aquele programa é uma prova de enquadramento total. Ela pega uma mulher que ela fala, poxa, eu não me sinto forte, eu não me sinto isso, não me sinto aquilo, e gostaria de ser exatamente como você. E a primeira coisa que elas fazem é criar um nome para aquela mulher.
um nome drag, um nome que traga poder para ela dentro daquilo que ela gosta. Ou seja, eu quero ser muitas coisas, mas eu não sei o nome que tem isso. Então, a partir do momento que eu sei o nome daquilo que eu quero ser, fica mais fácil do que eu vou chamar. Eu gosto muito das fotos do André, porque ele tira foto com os animaizinhos dele. Vitória hoje, eu e Vitória hoje. E isso faz um sentido muito grande. Vitória todo dia. Vitória todo dia. Eu tiro Vitória todo momento. E realmente é isso, um reenquadramento. Se eu pegar a Mona Lisa lá no Louvre, se vocês forem ao Louvre, vocês não vão ver a Mona Lisa real. Vocês vão ver uma imitação da Mona Lisa. Né? Só que o que acontece? Se eu reemoldurar, a Mona Lisa continua a mesma. Só que quando eu reenquadro, tem um diferente. Tem uma diferença aí. Eu estou mudando aquela imagem, eu estou mudando aquela forma de ver. Porque a moldura não muda o que Mona Lisa é. Ou seja, não adianta eu pegar uma casca grossa, o que está por fora de mim falou, eu sou isso, eu sou aquilo, e por dentro continuar a mesma obra, sem pintura, sem retoque, sem nada. Então eu vejo o reenquadramento justamente nessa parte. O que eu quero ser que eu não sou e não sei como chamar? Que cor eu quero para a minha vida? Onde eu quero colocar? E as pessoas que buscam um trabalho, que elas chegam, olha, Felipe, eu quero mudar, mas eu não sei como mudar. Qual a minha responsabilidade na mudança? Quantas voltas e voltas eu tenho que dar com o pincel para poder fazer o laço que eu preciso? Então eu gosto muito desse termo de reenquadrar diferente de ressignificar, de mudar alguma coisa, né? ou seja, o que as pessoas falam de, olha, eu gostaria de regredir a algo. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Regressão é voltar a ser o que era. Você realmente quer voltar a ser o que era? Porque assim, hoje você é alguma coisa. Se voltar a ser o que você é, no máximo vai ser um feto. E antes disso, alguma coisa antes do feto. Então, vamos entender o que acontece com a sua vida hoje? Vamos reenquadrar isso? Faz sentido, meus amigos? Eu acho que faz. E quando você colocou aí essa questão de voltar a ser o que era, né? O que eu penso muito é naquela questão do rio, né? Tem duas frases aí que eu gosto muito. Uma é que você nunca atravessa o mesmo rio. Depois que você atravessou o rio, você nunca atravessa o mesmo rio de volta. Nem o rio é o mesmo e nem você é a mesma pessoa. O que você está achando do rio recentemente? Né? Então, pois é. E a segunda questão é o seguinte, todos, né? Hoje está chovendo aqui no Rio, ou pelo menos está ameaçando. A segunda seria o seguinte, quando eu miro no Rio, quando você fala assim de voltar a ser o que era antes, quando eu miro na outra margem para atravessar, à medida que eu estou atravessando o Rio, eu não vou sair naquele lugar aonde eu mirei, eu vou sair mais na frente um pouquinho, porque o Rio vai continuar me levando e eu vou sair em outro ponto do Rio, né? Então, qual é a novidade disso? Aí algumas pessoas que ainda, né, são menos flexíveis ainda, elas ainda querem aquele resultado programadinho daquela forma que ela fez e ela não tem a flexibilidade para notar um pouco o que essa diferença pode trazer para ela, como que ela pode já fazer melhor alguma coisa do que ela fazia antes, né? Como que ela pode absorver essa mudança, como que ela pode fazer essa mudança melhor. Ultimamente, acho que eu já falei com vocês, já falei com o André também, eu tenho lido muito Guimarães Rosa, até porque Cordisburgo, que é a cidade que eu fui lá, onde tem essa gruta que eu visitei, é a cidade onde o Guimarães Rosa nasceu e eu sou apaixonada por ele é fantástico. E tem num dos romances dele, que chama, romance não, tem um conto que chama A Terceira Margem do Rio, né? Porque nós vemos duas margens, nós vemos uma da direita e outra da esquerda, mas a terceira margem é o fundo do rio. E quando eu experimento, né, quando eu mergulho e coloco a minha mão nessa terceira margem do rio, né, o que é essa terceira margem do rio, que é a vida que a gente está vivendo, que é o caminho que a gente faz, né, pode fazer pela gente? Como que a gente pode reenquadrar isso? Como que a gente pode, como o rio, flexibilizar essa nossa estadia dentro, né, do rio para mudar alguma coisa, né, para mudar alguma coisa na nossa vida que às vezes a gente está desconfortável com aquilo, mas continua repetindo. Qual é a terceira margem do reenquadramento? Isso. Né? Já que as molduras definem o significado, a terceira margem é o nosso poder transformador. Né? Aquilo que a gente pode fazer por dentro para poder escolher o que as coisas significam. Né?
Felipe falou muito bem sobre as diferenças, né? Porque aqui no Brasil nós temos um erro na programação neurolinguística, tem vários erros na PNL por conta de problemas de tradução. Então todo mundo pega esse tema, que é o reenquadramento, porque foi publicado um livro do Richard Bandler e do John Grinder, que se chama, em português, Ressignificando, não é isso? Ressignificando. Só que, na verdade, o nome desse livro nunca foi Ressignificando, sempre foi Reframing. Tá? Então, não é a mesma coisa, André, você não está sendo chato, não, mais uma vez, eu estou sendo chato sim, mas porque eu sou um purista na PNL. Na verdade, o problema da PNL são as várias coisas erradas sendo divulgadas de maneira errada. E não é só uma questão de nome, é uma questão de conceito. Porque reenquadrar não significa necessariamente reenquadrar o significado. Ressignificação é o reenquadramento do significado, onde você reenquadra o conteúdo daquilo que você está trabalhando. Só que você não precisa só reenquadrar o conteúdo. Você, por exemplo, a PNL é tão fantástica que muitas vezes a pessoa, quando ela vive algo ruim, ela está ansiosa, ela está com medo. Eu já peguei vários casos de pessoas com imagens traumáticas, com medos e uma série de outras coisas assim. E aí o que você faz, né? Quando você convida muitas vezes a pessoa para pegar essa imagem que está aqui assustando ela, afastar, virar de ponta cabeça, né? Cabeça para baixo, e piscar entre preto e branco, e botar uma música de circo no fundo, enquanto tudo você vai mudando essas características, você não fala do problema, você não quer saber se a pessoa tinha tesão na mãe ou inveja do pênis, não é nada disso. Quando você, como alguns psicanalistas fariam, então você pede para a pessoa mudar algumas características de como ela representa isso, sem sequer falar do problema, muitas vezes a pessoa ela interrompe aquele problema e ela começa a experimentar outra coisa. Ela sai daquilo que estava incomodando. Isso é uma forma, por exemplo, de reenquadrar sem mexer no conteúdo. Ou seja, você reenquadra apenas mudando submodalidades, mudando essas características do que a pessoa vê, ouve e sente. Eu já tive várias pessoas de imagens traumáticas, de estresse pós-traumático, de alguma coisa que estava recente ali acontecendo, e antes do barro congelar e aquilo traumatizar, eu mudei tudo de lugar na cabeça da pessoa e a pessoa não congelou aquilo. E aí eu ajudei a pessoa a lidar com aquela perda, com aquela mudança, seja lá com o que estivesse acontecendo. Então você pode fazer de várias maneiras. A PNL te dá essa ferramenta. Você pode mexer no conteúdo, você pode, por exemplo, usar as ferramentas linguísticas da PNL, como o metamodelo, como os padrões de pré-digitação verbal e outras coisas, onde aí sim, as próprias perguntas de reenquadramento, o que mais isso pode significar, qual a intenção positiva por trás disso, você pode fazer várias perguntas que vão ajudar a pessoa a refletir sobre o conteúdo. Aí sim, você vai ressignificar. Né? Ou seja, porque você vai mexer direto no conteúdo. Ou você pode mexer ao redor, criando outras experiências, criando outras mudanças de como a pessoa está processando aquilo na cabeça dela. E aí você tem uma mudança na estrutura, não necessariamente com o conteúdo. Agora, isso é incrível, porque a PNL, ela não fica esperando você 11 anos ficar andando no escuro sem saber o que fazer. Uma boa pessoa que tem uma boa formação em PNL faz isso logo no início de um processo de terapia. Já começa a mexer em todas essas variáveis e é por isso que a PNL tem resultados tão rápidos em relação a esse tipo de mudança. É por isso que as pessoas ficam assim, não é porque a gente queira correr ou a gente tem pressa, é porque você vai direto ao ponto. Né? E isso faz uma diferença muito grande. Total, total. Por que eu vou mexer em algo do qual não pediram para que eu mexa? Por que eu vou ficar lá esperando o meu cliente falar, não, eu acho que é isso, sendo que eu tenho todo esse caminho que eu posso ajudar ele. Eu gosto muito do livro Crenças, do Diltz. Logo no comecinho, quando ele fala um pouquinho de reenquadramento, que ele fala do cliente dele que se achava que era um cadáver. E naquele ponto ali é muito legal, muito específico, a crença do ser humano em cima disso. Porque o cliente dele vinha achando que ele era um cadáver. Ele falou, olha, Diltz, eu morri, tá bom? Só que o meu corpo, o meu espírito foi embora, o corpo ficou, eu tenho consciência disso. Eu não sinto nada, eu estou pronto para morrer, estou em estado de decomposição. E ele não estava, ele se via dessa forma. E o Diltz falando, poxa, ele se via como um cadáver. Cadáver sangra? Foi a pergunta que ele fez. Pessoa, claro que não, cadáver não bomba, mas sangue ele não sangra. O Diltz pegou e falou, então, você me presta seu dedo 1 minuto? Ele fez um furinho no dedo da pessoa e o sangue escorreu. Diltz na maestria falou, olha só, pronto, reenquadrei, né? O cliente ficou olhando pro dedo ali e falou, olha, não é que cadáver sangra mesmo? Olha só como a criança do
ser humano é tão grande que faz ele se manter naquele enquadramento, naquela moldura que é confortável para ele. Pensa assim, gente, sempre tem uma intenção positiva por trás de qualquer comportamento. Então, se a pessoa acredita, se é fiel para ela que ela é um cadáver, você pode mostrar diversas contrapartidas para ele que ele vai continuar acreditando nisso. Claro, no decorrer do livro, o Jukes dá uma saída muito legal para isso. Aconselho para vocês que leiam, é o meu livro particular de cabeceira, então eu acredito que a maioria das respostas eu acho lá naquele livro. Gosto muito. Uma coisa muito interessante, quando eu fiz um curso com o Jukes há uns anos atrás, tem 10 anos, isso mais ou menos, mais até um pouco, um curso que ele fez aqui no Brasil, que eu participei, foram vários dias, foi muito legal, de coaching com programação neurolinguística integrado, né, da terceira geração da PNL. Ele fala uma coisa muito interessante que tem a ver com o que você está dizendo, né, que o cliente, muitas vezes, ele vai tentar te hipnotizar. Ele fala, vocês que pretendem trabalhar, seja como coaches ou terapeutas e tal, vocês têm que ficar muito atentos, porque até o Hugo está perguntando qual é o nome do livro. O nome do livro é Crenças, do Robert Dilts. Você encontra em português pela Sumos, esse livro, se não me engano, é pela Sumos Editorial. Sim. Crenças. E ele diz assim, o cliente ele vai tentar te hipnotizar o tempo todo. Ele vai tentar te dizer, olha como eu não tenho jeito, como eu não tenho jeito, dá certo para todo mundo, menos para mim. Eu não tenho jeito, eu sou um caso perdido, nada vai funcionar. Ou seja, a pessoa ela tenta ficar dentro da chamada zona de conforto. A zona de conforto não é nada confortável, é quando a pessoa ela fica repetindo padrões que ela conhece. E ela às vezes sabe que isso existe, ela quer sair dali, mas tudo nela está voltado, como você disse muito bem, quanto da intenção positiva. Ou seja, tem uma parte da pessoa que pensa que mantendo a pessoa onde ela está dando alguma coisa de importante para aquela pessoa. Nossa, mas ela está sofrendo, ela não vê que ela está sofrendo, ela vê que ela está sofrendo, ela sabe que ela está sofrendo. Mas tem uma parte dela que está entendendo que não. Né? Que eu queria até saber a opinião da Catarina sobre isso. Né? Tudo aquilo que a gente mantém na gente, de acordo com a PNL, é porque tem uma parte da gente que pensa que está ganhando alguma coisa com a manutenção daquilo. Tudo aquilo que a gente está evitando fazer, mesmo sabendo que deveria ou poderia fazer, é porque tem uma parte da gente que pensa que vai sentir dor se fizer aquilo. O que você acha, Catarina? É isso que você chama dessa parte aí, que a gente dá o nome na PNL, que realmente é uma parte nossa que quer fazer aquilo, ela está cumprindo alguma coisa, ela está cumprindo um valor para a gente, ela está cumprindo um propósito para a gente, que a gente nem sempre tenha consciência disso, que ela está trazendo alguma coisa para a gente de bom, para a gente se sentir, às vezes, ou segura, ou ter o controle da situação. É um valor que ele é importante para a gente em algum ponto, porque ele é bom, só que nós estamos fazendo ele de uma forma um pouco distorcida, que acaba que nos prejudica, né? Eu gosto sempre de dar os exemplos próprios, sempre vou vir eu com o avião, né? Do avião que eu fiquei 25 anos sem andar, porque eu tinha medo de andar de avião e tudo mais, então tinha uma parte minha, né? Que, sumiu da noite para o dia, né, André? Que queria, primeiro, ficar se sentindo segura e, segundo, ter um controle de uma situação que eu achava... Eu chegava ao ponto de dizer que se eu fosse na cabine do piloto, eu não teria medo, porque eu ia poder dizer para ele o que ele tinha que fazer. Absurda. Mas a gente costuma, quando a gente tem essa parte, a gente costuma dar respostas mesmo absurdas para aquilo que a gente faz, para justificar essa nossa parte. E quando a gente toma consciência do que isso está fazendo com a gente, quando a gente consegue enquadrar isso, e aí eu ainda vou pegar no outro ponto, quando o André falou assim, eu não mudei o conteúdo, mas eu mudei a forma como eu vejo. E uma das formas que a gente pode mudar é ampliar essa moldura, botar em que contexto que aquilo está acontecendo. Então, eu estou pegando aquilo que aparentemente seria um caos, em volta daquela situação, igual lá na mina. Eu peguei, quando eu aumentei o enquadramento, eu pude ver que tinha uma caveira além de um elefante, que eu não estava vendo antes. Então, eu coloquei outros elementos que dão significado para aquilo que eu estava vendo, porque o enquadramento ele não é só
enquadrar no que é positivo, a gente enquadra no que é negativo também e no que a gente pode, que a gente tem a possibilidade de escolher mudar, né? De escolher fazer uma coisa diferente. Porque se eu estou vendo, porque antes, quando eu não via, é como se meio aquilo tivesse assombrando a gente e a gente não tivesse essa consciência, né? Quando eu tenho a consciência do que eu estou enxergando e como eu estou enxergando, eu posso modificar isso, eu posso fazer alguma coisa diferente disso que eu estou vendo. Poxa, mas eu fazia isso. Poxa, mas eu fazia isso. Poxa, mas eu faço coisa ridícula eu achar que eu posso ir no avião, na cabine do piloto, controlar o piloto. Mas para mim era uma coisa que eu podia, que eu sabia que emocionalmente, por mais absurdo que fosse, eu ia me sentir segura. Então, quando você percebe, porque muitas vezes a pessoa não tem essa percepção, primeiro não tem a percepção do que ela está fazendo, e quando tem a percepção, ela não entende que ela pode mudar isso, que ela pode fazer diferente, que ela pode... Muitas vezes as pessoas que chegam para a gente na terapia, ela sabe o que ela faz, ela sabe como ela faz, ela sabe tudo, ela só não sabe o que ela vai fazer para mudar. E é aí que a gente entra com a perspicácia da gente, com a gente ter mais traquejo dentro da PNL, com a gente ter experiência, com a gente estudar a PNL para saber o que está fazendo. Aí quando você, Felipe, estava contando essa história aí do que o Diltz falou, do rapaz que achava que era morto, eu lembrei de um livro, eu não estou lembrando o nome do livro, depois eu coloco aqui, de uma terapeuta que estava atendendo uma menininha. A menininha tinha passado por um estado traumático e fazia terapia com ela. Aí ela pediu para desenhar a vida dela num papel. A menina pegou, desenhou na metade de uma folha de ofício. A princípio, as pessoas podiam perguntar, pô, essa menina é deprimida, ela desenhou só na metade da folha e tudo mais. Aí ela perguntou o que significava a outra metade. Ela falou que era o quanto que ela ainda ia crescer, era o espaço que ela tinha ainda para crescer. Então, uma pergunta que a terapeuta fez mudou a forma ou clareou alguma coisa, inclusive para a própria menina, né? Porque talvez ela mesma, na hora, não tivesse tido essa percepção de forma tão clara. Então, o terapeuta ele clareou para ela isso que ela estava fazendo, né? E eu acho que esse enquadramento atinge um significado muito maior do que a gente pode imaginar que ele seria, né? E basta ter ouvidos para se abrir, para pensar sobre esse tipo de possibilidade. E eu sempre digo para os clientes alguma coisa do tipo, né? Quando ele não sabe se tem que mudar, eu digo, relaxa, você não precisa mudar hoje, ou amanhã, ou até a próxima semana. Você pode mudar em algum tempo, em alguma hora mais apropriada. Não é verdade, Felipe? Com certeza. Eu sempre lembro de uma cliente minha que ela chegava e ela falava, olha, eu preciso ser muito humilde. Meu pai me ensinou a ser humilde, então eu ganho bem, mas eu não sou humilde porque eu ganho bem. Ela tinha isso em mente dela, que humildade era ganhar mal, era se vestir mal, se vestir rasgada. Eu tenho que me contentar, assim como Poliana, né? E eu fiquei, que diabo é Poliana? Que diabo é Poliana? Falei, Poliana, aí vi lá a bela história de Poliana. Poliana queria uma boneca e ganhou uma bengala. Falei, legal. Poliana ganhou uma bengala, mas eu queria uma boneca. Falei, olha só, por que você acha que humildade tem a ver com andar mal, maltratando, alguma coisa assim? Ela falou, não, porque se eu andar bem vestida, se eu andar bem colocada, as pessoas vão falar que eu sou desumilde. Eu falei, quem vai falar especificamente? Onde você vai ser mal vista? Porque assim, não tem nada a ver humildade com a forma como você se veste. Ah, mas e Poliana? Eu falei, Poliana é Poliana. Poliana queria uma boneca e não ganhou. Você tem tudo que você quer, só que você vai deixar de lado porque você tem que ser Poliana? Quem falou que você tem que ser Poliana? Seu pai era humilde? Falou, não, meu pai era pobre, porque ele dava todo o dinheiro dele para os outros, a gente passava fome. Eu falava, é isso que você quer da sua vida? Você quer que seu filho passe fome? Isso é humildade ou é subservência? Ela falou, pô, Felipe, é subservência. Eu estou servindo alguém do qual não quero servir. E dentro disso a gente vê os paradigmas. A pessoa ela vem sabendo o que ela quer. Eu falo muito de praticar a escutativa, porque o meu cliente ele fala tudo que ele quer resolver na primeira sessão. Então eu presto muita atenção no que ele está falando e muitas vezes eu devolvo. Olha, você está falando isso. Não estou falando. Eu falei, olha, eu vou repetir o que você disse com todas as palavras e vírgulas. Minha memória é muito boa. E eu repito, ele fala,
Nossa, Felipe, eu não percebia que eu falava assim de mim, que eu falava dessa forma. Ou seja, o caos é tanto que a pessoa não se escuta. Ela só está falando, e ela não chega em lugar nenhum. Então a pessoa vem que ele não, tem que ser poliana porque poliana é humilde. Não, gente, poliana não teve o que ela queria e ela se contentou, mas não quer dizer que você tem que se contentar por não ter aquilo que você quer. É um cúmulo para mim a pessoa chegar e falar, olha, você não tem o que você quer porque você não faz o que você quer fazer. Não é só assim. Tudo bem, a mudança que você quer está naquilo que você não faz. Esse é o meu lema. Mas por que eu não estou fazendo? Não é só chegar no seminário e levantar a mão, fala sim, fala não, fala yes, fala no. Como é que você está? Você está empoderado? Não tá. Gente, a palavra empoderado me incomoda. Você está empoderado agora, sai daqui e vai viver uma vida feliz. Não, a pessoa sai de lá, abaixa a adrenalina e ela volta a ter a mesma vida que ela tinha. Porque com certeza. Eu quero fazer, mas como eu vou fazer? Como eu vou sair daqui e ter uma grande transformação? Então a gente pega essas dúvidas, a gente pega esse embalo social, da onde, pô, eu tenho que ter isso porque falaram que é bom. O meu pai me ensinou dessa forma, se eu não fizer igual, eu não estou mudando o meu pai. Eu gosto muito quando a gente chega lá no legado dos cientistas neurológicos, lá na parte de cima de tudo que é. Para quem que eu deixo isso? Quem é impactado por tudo isso? Que muda? E a pessoa não tem essa percepção. Ela quer sim fazer o bem, só que ela não faz ideia do mal que ela está fazendo para si, por querer mais o bem do outro do que ela dela mesma. Perguntaram aqui, Felipe não, né, turma, como lidar com uma pessoa que pensa negativo? Simples, entenda que é ela que pensa negativo. Se ela pensa negativo e você sabe que ela pensa negativo e te incomoda, quem é que está pensando de forma negativa? Você vê o meu ponto? Como diz o André? Exatamente. Eu acho que essa é uma colocação excelente, né? Na verdade, assim, você precisa se perguntar o quanto que você precisa ou escolhe viver perto de pessoas que têm ou não têm a ver com você. Eu acho que qualquer relação, como terapeuta, né, eu acho que você tem que decidir o que você negocia e o que você não negocia, porque toda relação é um contrato. Por mais que você não assine um papel todas as vezes e tal, toda relação é um contrato. E todo contrato tem um monte de cláusulas do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então, às vezes a pessoa diz assim, porque a pessoa é negativa, todo dia eu tenho que lidar. A minha pergunta sempre que eu faço é o que você quer fazer com isso que você está me contando. Se a gente pegar 10 pessoas diferentes aqui, nós vamos ter, com 10 pessoas, nós vamos ter 50, 70, cada uma vai escolher várias possibilidades diferentes para poder lidar com isso. Então, o que você quer fazer com isso? Porque, às vezes tem algumas pessoas que elas são negativas e realmente algumas pessoas elas acabam impondo, manipulando, trazendo aquele padrão, mas a escolha é sua, do quanto que aquilo ali vai permear a sua vida. Tem algumas pessoas que é mais fácil, né? Você não tem uma convivência, não é seu pai, sua mãe, não é uma pessoa muito próxima, então você pode simplesmente escolher não conviver, porque está te fazendo mal, ou não é conveniente. Agora tem algumas pessoas que já são mais próximas. E aí você tem que escolher o que você pode fazer aquilo. Porque isso me traz uma outra questão que aparece muito em terapia também, vocês devem ter experimentado isso também, que é como lidar com o outro que não quer mudar tão rápido quanto eu quero mudar. Né? Então, muitas vezes o cliente estava todo embalado, todo cheio de vontade de mudar, de ser mais feliz, de viver melhor, de ter uma vida mais saudável, mas a outra pessoa, o parceiro, o pai, o irmão, ou sei lá, não está no chefe, né? Não está indo na sua, não está entendendo. Né? Então, que tipo de relação você escolhe ter com essa pessoa? Né? O que você vai fazer? Eu acho que a primeira coisa a pessoa precisa definir para si própria. O que ela negocia e o que ela não negocia numa relação qualquer. E aí, quando ela definir isso para si própria, ela vai começar a agir no mundo com essa outra pessoa. O que vocês acham? O que você acha, Vanessa? Ela fez um pacto, né, com essa outra pessoa. Ela fez um pacto de ação. Eu costumo, às vezes, falar com o cliente o seguinte, é como se fosse um teatro. Você muda o script, a outra pessoa automaticamente, mesmo que a outra pessoa não esteja querendo colaborar, ela vai mudar, porque você vai mudar a fala que contextualiza aquilo que está falando, que reforça aquilo que ela está falando. Então, o simples fato de você mudar como você reage às situações, ou como você responde às situações,
Pode não ser na hora, pode ser num dia, mas com o tempo aquilo vai mudar. Aquela forma como a pessoa vai te devolver a resposta, seja em ações, ou seja mesmo verbalizar alguma coisa, aquilo vai mudar. Ela automaticamente, na hora, às vezes ela fica até sem voz, ela fica até sem saber, porque ela fala alguma coisa e ela está acostumada sempre a obter a mesma resposta sua. Mesmo jeito, e é como se fosse um teatro mesmo, ela sempre responde do mesmo jeito. Você muda o script, a pessoa vai mudar também o que ela vai responder em relação a isso. Então, eu acho que a melhor forma de você estar experimentando fazer isso diferente, o que não deixa de ser um reenquadramento, né? Você está botando um enquadramento naquilo que ela está falando. Eu acho que o enquadramento ele sempre traz uma crença, né? Ele sempre está dentro de uma crença, seja ele positivo ou negativo, você sempre está colocando aquilo dentro de uma você está projetando nisso dessa moldura que você está fechando, uma crença que você tem. Se eu acreditar que eu vou ver o elefante ali dentro daquela moldura ali, eu vou ver. Eu ainda estava refletindo exatamente sobre essa questão. Por exemplo, se eu nunca tivesse visto um elefante, se eu nunca tivesse visto nem foto, nem nada de elefante, eu nunca veria um elefante ali. Se eu nunca vi alguma coisa, eu nunca veria aquele elefante. Não adiantava a pessoa nem me descrever ele, eu nunca veria Há ele. debates, né, sobre a questão das caravelas chegando aqui nas Américas, né, que eles não viram porque aquilo não tinha uma representação dos mental. nativos, né, as pessoas originais, os verdadeiros sul-americanos, né, e tal, né, quando não tinha uma representação daquilo. Só na hora que os caras chegaram lá que eles viram que as coisas estavam acontecendo. Mas quando estava chegando lá, aquela coisa era algo, né? Eu fico me perguntando quantas outras coisas, né, estão acontecendo aí, nós não estamos vendo. Sim, total. Eu gosto de uma série chamada American Gods, que o início da série é como se os nórdicos chegassem aqui nas Américas primeiro. E nisso eles chegam, eles atracam o barco lá e eles são recebidos a flechas, milhares de flechas. Ou seja, ele entende que ele não pode entrar dentro daquele mato ou cruzar aquela linha que ele vai sofrer flechadas. E nisso eles pedindo a Odin, pedindo a Thor, maneiras de começar a ter o vento para poder navegar de volta para a Europa, lugar nórdico dele. E eles começam a fazer vários sacrifícios. Ele fala, olha, Thor gosta de porradaria, então vamos se dividir aqui. O time com camisa, o time sem camisa. O time com camisa que viver vai ter vento. E eles saíam na porrada e não via vento. Odin, aí ele falou, não, Odin não tem um olho, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o olho de cada um em homenagem a Odin. Tirou o olho de cada um e nada. Até que um belo dia ele matou alguém sem querer e o vento soprou. Logo ele acreditou que todo sacrifício de sangue gerava um vento, gerava algo que ele acontecia. E a melhor forma de você derrubar um deus é deixar de acreditar nele. Ou seja, por que Zeus já não é tão importante? Porque você deixa de acreditar em Zeus a partir do momento que você começa a perceber o que é um raio, como o mar funciona. Então as pessoas vêm com aquela forma muito predestinada sobre o que é aquilo. Se o guia não fala que ali tinha um elefante, você poderia ver 50, 60, 1000 coisas diferentes ali. Eu costumo dizer que somos 8 bilhões de pessoas, então são 8 bilhões de mundos vivendo dentro de um único planeta. Porque só aqui tem 3 mundos diferentes comunicando. Ou seja, por que nos damos bem? Porque eu sei que no mundo do André tem o oxigênio que eu respiro, no mundo da Catarina tem o oxigênio que eu respiro, mas talvez outra pessoa não tenha o oxigênio, tem apenas nitrogênio, então eu não consigo compartilhar da mesma ideia. Então, quando olhamos para tudo isso de uma forma que, olha, que forma eu dou, que enquadramento eu dou, e o que eu quero buscar para mim, faz muito sentido no ponto de onde eu vou chegar. A pessoa fala muito de crença limitante. Hoje a palavra da moda é crença limitante. Gente, toda crença é crença. Ah, eu tenho uma crença limitante. Olha, se a crença faz com que você seja essa pessoa ruim, a crença não está te limitando. Ela está te empoderando a ser essa pessoa ruim. Sim. Na filosofia, limitante é aquilo que tem um fim. Ou seja, Epicteto já dizia, pelo fato dele ser manco, que o limite da doença dele era a bengala. Porque quando ele pegava a bengala, ele não mancava mais. Ou seja, o limite para a minha doença é o remédio. O limite é o que dá fim.
Ou seja, o limite do mundo, né? É onde tem um fim, onde as pessoas acreditavam a borda do mundo, né? Olha, ele é o limite, se eu for pra lá, o barco vai cair. Felizmente ninguém mais acredita nisso. Né? Pois é. Ninguém mais acredita Ninguém. nisso, né? Com A certeza, prova ninguém que a Terra mais. é redonda apareceu esses dias, né? 2 pontos do céu provou que a Terra é redonda. Graças a Deus, isso já foi provado há uns 1000 anos atrás, que a Terra é redonda, não existe mais quem Mas é muito acredite. interessante que se a pessoa tiver aquela visão que a Terra é plana, ela vai continuar com aquela visão. E não cabe nós discutirmos isso com ela. Porque ela acredita piamente. É onde a gente fala, olha, eu discuto com coisas as quais eu entendo que a minha racionalidade tem um ponto. Quando parte do ponto. Todos nós talvez já temos passado por isso. Quando começamos o practitioner lá atrás. Eu vou mudar o mundo. O mundo é meu, eu mudo, porque eu sei mudar o mundo. A gente cria um chatice, porque a gente quer aplicar tudo em todo mundo e ninguém quer mudar, que faz com que você desconfie das suas técnicas. Eu passei por isso, o que me fez continuar foi entender que eu era o problema, não a pessoa que passava pela prova. E eu falo com muita tristeza, muito pesar no coração, que eu sinto saudade dos meus amigos que pararam perante a jornada. Porque eles não entenderam a PNL em si, eles acreditaram que a PNL é mudar pessoas, mas essa nunca foi a proposta da PNL. É só ler lá o primeiro capítulo de qualquer livro do Dills, qualquer livro do Bender, que vai estar falando lá do empenho da outra pessoa em mudar. Então não adianta você querer discutir, eu só vou mudar se o meu parceiro mudar. Então é o seguinte, traz o seu parceiro ou muda de parceiro. Se o parceiro não tá bom, você vai igual um macaco, de galho em galho, galho em galho, tendo as mesmas quedas, nos mesmos lugares, no mesmo galho frágil que você não prestou atenção lá atrás. É o que eu estava conversando até com o André outro dia. Acontece, né, que eu, você, o André e outras pessoas também, a gente atravessou a ponte e agora não tem volta. Essa ponte só tinha uma direção. Não existe a contramão nessa ponte. A gente já atravessou. Então, se a gente já fez algumas coisas com a gente mesmo, que é impossível você desfazer isso aí que você está fazendo, né? Que é impossível você... Lembrando lá daquele mito lá da Perséfone, né? Que bordava de tarde e desbordava de noite até o... Ai, como é que é o mesmo? Não, Ulisses chegar. Né? Porque ela queria esperar ele chegar, que ela estava sendo obrigada a casar. Ela só parou de fazer esse bordado o dia que ele chegou e, de uma maneira que ela nem reconheceu ele logo de cara, ela provou que era ele. Mas então, esse atravessar a ponte, ele não tem uma volta, ele não tem um vou reeditar, vou rebobinar o filme e vou passar outra vez, né? Ele tem, é só seguir para frente, né? Quer a gente queira ou não. Se eu resistir a essa mudança, se eu resistir a isso que a gente já experimentou, certamente eu vou ficar desconectada com alguma coisa. Eu vou ficar sentindo a falta de algo mais a acontecer. Né? O que você acha disso, André? Acho que é isso aí mesmo. Né? Eu acho que nós temos que fazer as nossas próprias escolhas. Nós podemos também comunicar, já que a gente está falando de outras pessoas, a PNL também nos dá muita poder de comunicação, de entender a nós mesmos, como a gente funciona. A PNL transforma algumas coisas muito complexas de outras psicologias em coisas fáceis das pessoas poderem entender. Uhum. Então, eu também acho que você tem uma chance muito grande de conseguir conversar melhor com as pessoas. A PNL não foi feita para dominar o outro, ou vencer o outro na marra. Tem algumas pessoas que tem gente que diz assim, mas você não conhece Dark PNL? Eu digo, olha só, isso não existe. Isso aí é uma distorção grosseira. Não existe negócio de Dark PNL. Um negócio feito para você manipular pessoas contra a vontade. Não existe, não funciona. Né? Você vai o quê? Vai desenvolver narcisistas, psicopatas? Né? Esse é a propósito? Ou seja, você querer na marra que as pessoas façam as coisas que elas não querem fazer, mas a PNL ajuda sim você a se comunicar, ajeitar a sua comunicação, perceber os padrões que estão acontecendo nas outras pessoas e tentar ajustar, tal como na diplomacia, né? Você tenta pessoas de culturas diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes se entendam conscientemente, né? E comecem a responder um para o outro. Né? Na verdade, também, quando nós usamos o recurso da PNL, nós ajudamos a aproximar
essas diferenças, né? Ou seja, as pessoas começam a se perceber umas às outras. Eu acho que até a chance até de comunicar, de achar um caminho, porque qual seria a solução, né? Se o outro que é difícil, é negativo, tem outra agenda, é você tentar achar uma missão em comum. É tentar, Uhum. embora cada um tenha o direito de ser quem tentar convidar a outra pessoa para algo em comum, onde as partes possam encontrar algo em comum para trabalhar juntas. Né? Pode ser que muita coisa possa ser feita em relação a isso, mas as pessoas têm que querer também, né? Milagre não dá para fazer também, né, Felipe? É muito do comodismo, né? A pessoa ela chega num ponto de aprendizagem na qual ela se acomoda. Ou seja, a gente pode pegar isso aí, um exemplo da hipnose clássica, porque, olha, comandos paternalistas e funcionam. Gente, tá bom, ali na hora vai funcionar, mas se a pessoa vai embora, há tanto tempo ela vem fazendo a mesma coisa que a própria cabeça vai falar, meu irmão, dá uma segurada aí, que há tanto tempo que eu tô fazendo isso que a gente continua. Então tem um Você vê, comodismo, né? né? A proposta é outra, né, Felipe? É outra história, né? Sim, O que adianta eu ter um comando paternalista e a pessoa aceitar uma sugestão, mas eu não estou rompendo ela com a dinâmica que está causando o problema com ela. É Né? como Então, se trata só na superficialidade, é, né? Naquilo que está muito superficial. aparentemente, né? Por isso de que eu acordo com o volto a... Hélio, a gente não precisa nem da hipnose, né? É, Basta que você Muito entre superficial. exatamente. E é algo que esses dias eu, como vira e mexe, eu vejo coisas de PNL no celular, todos os meus anúncios são do quê? De PNL. Eu vi lá um vídeo da pessoa falando, olha, eu quero te mostrar a PNL, mas o próprio criador, Richard Bandler, fala que a cura miopia com terapia. Eu desafio essa pessoa Mentira. a me trazer essa frase, eu desafio, eu aposto o que ela quiser, ela me trazer o Bandler falando disso. Ou seja, a gente nota que não tem nada a ver. Ele pode ter O usado uma pessoal quer falar metáfora, alguma ele coisa, mas sério, ele é bem cuidadoso com isso. Ele não promete muito efeitos cuidado. milagres. Ele vai te mandar para casa um cacete, se necessário, mas ele não vai falar que a terapia cura miopia. Ele não é louco, gente. Pensa assim, ele não é louco. Ele não gosta nem de Só terapia. isso. ele pode até ter falado assim de uma miopia no sentido Também acho figurado, mais fazer fácil. uma metáfora de alguma Metafórico. coisa, né? Porque tem gente muito míope que não consegue enxergar e a pessoa fez essa Muito leitura aí dessa provavelmente. forma e está forçando a barra para Muito. poder Essa conseguir um ideia, outro né? objetivo. Essa coisa sensacionalista, né? As pessoas precisam disso, né? E você sabe o que eu acho mais engraçado, né? Que essas pessoas que buscam o sensacionalismo, elas não aprofundam o estudo na PNL verdadeira. Então, o que elas conseguem, de fato, é algo muito raso. Elas querem as estrelas, mas elas não chegam nem no porão, na verdade. Né? Porque, na verdade, elas não estudam a PNL. Quando você estuda a PNL de uma forma mais séria e de uma forma um pouco mais profunda, você consegue mudanças incríveis na vida das pessoas. Eu já vi pessoas mudarem assim coisas incríveis em suas vidas, né? Na saúde mental, física, emocional, enfim, fazerem coisas. Você vê, Catarina não voava há 25 anos, né, Catarina? E de repente ouviu uma indução e voou, depois que acabou de fazer um trabalho lá, aí hoje voa fácil, tranquila. Eu Né? Ou até seja, você gosto. vê, e ainda gosta, né? Ainda gosto, exatamente. Aí eu até duvido, poxa, eu falo assim, poxa vida, como é que eu fiz isso, entendeu? O negócio foi um processo tão assim, rápido e tão harmonioso que você começa a pensar como que você teve medo um dia, como que você fez aquilo um dia, por que que você teve, o que que te levou a fazer daquela forma, daquele jeito. E outras coisas, não só a questão do voar também, mas outras coisas na minha vida que eu transformei de forma muito radical. A PNL literalmente foi um divisor de águas na minha vida, é isso que o Felipe aí falou, e o André fala sempre também. A gente viver a PNL primeiro é essencial para a gente ser bom terapeuta. É essencial para você
fazer o processo para fazer que as outras pessoas fazerem esse processo, e esse processo dar certo, e esse processo acontecer, e essa mudança acontecer. É essencial, é primeiro e não é um processo, eu fiz uma vez e pronto, acabou, não. É um processo que a gente refaz todos os dias, a gente continua refazendo, a gente continua com questões, né? Todo mundo tem questões, né? Todo mundo tem questões para resolver. E a gente continua aplicando isso sempre. E é viciante, viu? Qualquer coisa que aconteça, gente, por que será essa parte minha? Que é o quê? Fazer o quê por mim quando ela faz isso? Automaticamente, entra na neurologia mesmo, você automaticamente se faz essas perguntas. E quando você faz a pergunta, o cérebro sai procurando alguma resposta, né? Ele sai querendo saber o que acontece, porque eu não fecho, eu não engesso. Eu sou um fracassado. Aí eu me engessei como um fracassado. Não, mas o que eu podia fazer diferente para eu fazer coisas, para eu ser uma pessoa vitoriosa, né? Então, eu vou ver outras possibilidades, eu vou criar um leque de possibilidades de fazer e como fazer, né? Perfeito. Pessoal, chegando aqui aos 50 minutos da nossa live, eu acho que está de bom tamanho o que a gente se propôs fazer aqui hoje. Eu quero agradecer do fundo do meu coração mesmo a Catarina, o André. É uma honra muito grande para mim estar dividindo a jornada com vocês. Muitíssimo grato pela presença. Vocês, pessoal, que assistiram a live, muitíssimo obrigado também por todos que estão aqui. Se você puder, tá vendo essa esfirra fechada aqui no canto? Se você clicar nela, vai abrir todos os seus contatos. Manda essa live pro pessoal, ela vai ficar salva aqui no meu Instagram. Você vai poder assistir 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes mais que você puder. E eu agradeço muito mesmo a presença de vocês. Pessoal, gratidão. Eu só posso ser muito grato a tudo isso. Gratidão a todos vocês também. Gratidão, foi muito bom. Felipe. Gratidão, André, por estar dividindo esse espaço aqui com vocês. Obrigado a todos aí que estão participando. E às pessoas que estão participando também, claro, com certeza. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Se vocês gostarem, pode esperar que vai ter muito mais. Beijo no coração de todos e até a próxima. Até logo. Um abraço.